Sejam bem-vindos ao mais novo quadro aqui do canal, o 11 contra 11, onde a gente vai pegar os principais duelos do futebol brasileiro, futebol sul-americano, futebol europeu, até mesmo entre seleções, a gente vai fazer um 11 contra 11 e a gente vai montar os nossos 11 jogadores titular ideal aí dos confrontos. A gente já fez algo parecido, no nosso canal aí a gente já tem um 11 contra 11, Espanha contra Argentina, né, o campeão da Euro contra o campeão da Copa América. Mas agora a gente vai estar fazendo num formato diferente, ao invés de a gente fazer só um vídeo, a gente vai estar aqui dando nossa opinião e votando posição por posição. E nesse primeiro 11 para 11 nós escolhemos o duelo que acontecerá amanhã pela Copa do Brasil, no primeiro jogo, Palmeiras e Flamengo. Então pode ficar à vontade para dar a sua opinião, se você concorda ou não com a gente lá nos comentários. Bom, e começamos pela primeira posição, seu goleiro, né? Que a gente tem o Everton contra o Matheus Cunha. Cara, isso aqui para mim é um voto bem fácil, porque para mim o Everton ele continua sendo o melhor goleiro do Brasil. Ele é bastante constante, ele vem em alto nível faz anos. E o Matheus Cunha até 2 jogos atrás nem titular ele era. Então, tipo, por mais que eu acho que é um bom goleiro, é um goleiro promissor. É um goleiro que tem futuro. Inclusive, eu acho que o Tite tá certo nessa decisão dele. Eu acho que o Matheus Cunha ele tem que ser titular, mas não tem como ele comparar com o Everton, que tem uma constância absurda. E por causa disso, meu voto hoje é no Everton. Não que eu ache o Matheus Cunha um goleiro ruim, mas eu acho o Everton muito superior a ele, não só atualmente, mas já faz anos que o Everton vem jogando bem. Teve a oportunidade dele na seleção e eu acho que o Everton é bem superior ao Matheus Cunha ainda assim. Então aqui a gente tem 2 votos para o Everton e o Everton é o nosso goleiro. Então, já vou dizendo de cara que eu acho o Marco Rocha melhor, não só pela experiência dele, porque eu também acho que ele tem uma marcação bem superior à de Wesley. Não que a de Wesley seja ruim, claro, mas eu acho o Marco Rocha mais constante e mais firme na marcação. Cara, esse duelo pra mim ele é bem nivelado por baixo, porque eu acho que os dois eles não estão na melhor forma deles. O Marcos Rocha, a característica dele era ser constante, né, bastante equilibrado, ele defendia bem, só que ele tá numa má fase, o Wesley também. O Wesley, a torcida cai matando em cima dele. Parece que para a torcida do Flamengo o melhor lateral ele é sempre o que tá na reserva. Quando o Wesley joga, o melhor o Varela, quando o Varela joga, o melhor o Wesley. Então, por ser mais constante, por passar mais segurança, eu já tenho mais segurança. Tipo, se amanhã eu tivesse que escalar um dos dois laterais, eu escalaria o Marcos Rocha. Bom, nosso próximo duelo agora é pra gente escolher o nosso primeiro zagueiro. E aqui a gente tem um duelo forte, um duelo. Enquanto o duelo do Marcos Rocha e do Wesley foi nivelado por baixo, eu acho que esse é nivelado por cima, que é Gustavo Gomes e Fabrício Bruno. Eu acho que provavelmente, acho que junto com o Thiago Silva são os dois melhores zagueiros que a gente tem hoje no Brasil. Mas, assim, olhando o momento do Gustavo Gomes, assim, ele já foi melhor. Hoje eu acho que o momento do Gustavo Gomes não é tão bom quanto um dia já foi. E o Fabrício Bruno, ele teve um começo de ano espetacular, ele era disparado o melhor zagueiro do Brasil, tanto que teve até oportunidade na seleção, ele conseguiu jogar bem lá fora, mas até teve proposta, né, para ir pro West Ham. E ele, assim, após a convocação dele, o nível dele caiu um pouquinho, mas ainda assim eu acho que ele ainda tá entre os top zagueiros ali, entre os melhores zagueiros do Brasil. E por ele estar num momento um pouco melhor que o do Gustavo Gomes, eu acabo votando hoje no Fabrício Bruno para ser nosso primeiro zagueiro. Então, eu acho que o Gustavo Gomes, ele passa assim uma vibe de moral e de superioridade pro time, que é bom. Já o Fabrício, eu acho ele um zagueiro mais difícil de se passar, resumindo. Ele vai bem no pé, vai bem com a bola no pé, vai bem marcando, defendendo, se adianta um pouquinho mais. Então, se for para comparar em defesa, eu acho ele melhor, Fabrício Bruno. Murilo Léo Pereira, para mim, não é uma escolha tão difícil. Eu acho o Léo Pereira bem superior a ele. É um zagueiro que tem uma certa habilidade que não é fácil de ver no zagueiro. Geralmente, zagueiro é bola para frente. Não, ele eu acho um pouco mais calmo, tem uma certa habilidade para sair jogando. Então, de cara, fácil já. Léo Pereira acho ele bem melhor. Cara, pra mim é um duelo também bem equilibrado, né? O Murilo também já teve chance na seleção brasileira. Inclusive, se olhar os zagueiros do Palmeiras hoje, eu acho que o Murilo ele tá melhor que o Gustavo Gomes. E em contraponto, o Léo Pereira, assim, ele também tá no nível muito bom, mas hoje em dia a gente não sabe nem se ele é titular, porque um jogo ele joga, outro jogo o Davi Luiz, outro jogo é o Léo Ortiz. Então, eu não sei se o Léo Pereira é titular, né? A zaga do Flamengo é o Fabrício Bruno e mais um.
E o Murilo, ele é unanimidade. Então, por isso que eu acho que meu voto hoje é no Murilo. Como nessa posição da zaga aqui a gente teve um empate, né, entre Murilo e Léo Pereira, e a gente não tem uma terceira pessoa para votar, então acabou que a gente chegou no consenso aqui e a gente acabou optando pelo Murilo. Então, o Murilo ele venceu esse combate aí. E aí vai formar a zaga junto com o Fabrício Bruno. Partindo agora para a lateral esquerda, a gente tem o duelo entre Vanderlan e Vinha. Aqui, se fosse o Piquerez, eu acho que assim, teria um combate melhor, tá ligado? Seria mais difícil de voltar. Mas como é o Vanderlan ainda é um moleque que acabou de subir da base. Tem jogado até que ok, né, nesses últimos jogos, mas assim, o Vinha ele é muito mais jogador. Ele já vem pedindo passagem, né? Que ainda tá tendo uma disputa entre ele e Ayrton Lucas, mas ele tá muito melhor, ele vem pedindo passagem. É mais jogador, o momento é melhor, então pra mim aqui é um voto bem fácil, é Vinha com um certo grau de tranquilidade esse voto. Então, o Vanderlan veio agora, não mostrou ainda serviço no time, ficou no lugar do Piquerez, que é uma pessoa já querida pela torcida. E o Vinha, eu acho ele mais experiente, a gente já viu do que ele é capaz. Então, com certeza, para mim aí, o Vinha leva esse duelo. Lembrando que o Vinha, quando ele veio pro Flamengo, ele era cotado para. Imaginavam que ele já ia chegar, já ia ser titular absoluto, que ele ia se tornar o melhor lateral esquerdo do país, mas assim, o Ayrton Lucas defendeu a posição dele, teve por um certo tempo, por mérito, por um certo tempo o Ayrton Lucas jogou pra caramba, mas agora o Vinha já começou a pedir passagem, então acho que esse duelo aqui acabou sendo bem injusto com o Vanderlan. Então, mas é porque não foi que Vinha tá jogando ruim, foi que Ayrton Lucas melhorou. Moreno e Pulgar, eu acho o Pulgar melhor, que ele faz o fluxo da bola no meu campo ir, vir melhor, ele distribui melhor o jogo também, tem um bom passe para gol, um passe decisivo para deixar o atacante de frente pro gol, então eu acho que o Pulgar ainda assim é melhor que o Moreno. Ele quebra bastante linhas, né? Ele não tem aquele passe lateral, ele sempre olha pra É frente e para tenta frente, achar a ele dá um passada. toque, é um toque pro outro fazer o gol logo. Exatamente. Por mais que o Aníbal Moreno, acho que ele tenha se encaixado perfeitamente no time do Palmeiras. O Palmeiras precisava desse primeiro volante, né? Faltava. Tanto que veio a contratação dele, ele se encaixou muito bem. Parece que ele joga no futebol brasileiro há muito tempo. Só que realmente, o Pulgar com a bola no pé, ele é bem mais jogador. Ele não tem muito. Eu digo que é irritante, né? Esses volantes que pega a bola e fica tocando para zagueiro, tocando para o lado. Ele pega a bola e ele leva para frente, ele quebra a linha. Então por isso eu vou te acompanhar nessa e hoje meu voto também é no Pulgar. Bom, agora para segundo volante, nosso duelo é entre Richard Rios e Nico de la Cruz. Importante ressaltar que os dois fizeram uma Copa América muito legal. Só que, assim, aqui ficou difícil pro Richard Rios, porque eu acho que o De La Cruz ele é um dos melhores jogadores aí do futebol brasileiro. Chegou no Flamengo também, não sentiu, se encaixou perfeitamente. Inclusive, na época que o Flamengo teve mal, ele ainda assim continuava tendo boas atuações, né? Ele continuava carregando o time. Muitas vezes o retrato do time era ele se matando, tentando criar as jogadas, tentando recuperar a bola. Então aqui, por mais que eu ache Richard Rios um excelente jogador, mas assim, não dá, hoje no meio de campo não dá para comparar e hoje meu voto é no De La Cruz. É um dos duelos mais difíceis, né? Porque são dois jogadores muito bons que controlam o jogo, não tem pressa, eles transmitem calma pro jogo, mas eu ainda acho o Dela Cruz um pouquinho melhor que o colombiano, porque ele controla o jogo, ele não só dá assistências, mas também dribla bem, bota a bola para frente, faz gols. Então, meu voto, por um pouquinho, eu acho o Dela Cruz melhor que o Richard Rios. Vamos agora com Rafael Veiga e Arrascaeta, que tenho certeza que para vocês aí também vai ser o duelo mais difícil, porque quando se fala em meio campo atuando no Brasil, se lembra logo desses dois. Mas sendo bem direto, eu acho o Arrascaeta ainda melhor do que o Veiga, porque o Arrascaeta ele não faz jogos ruins. Ou ele faz jogos médios ou bons. Ele não faz jogos ruins. Então eu acho que o Arrascaeta aí está um pouquinho à frente do Veiga. Eu concordo com o que você acabou de falar. Esse duelo, acho que é o duelo que já vem se arrastando por anos, né? Sobre quem é o melhor meio de campo do Brasil. É sempre o nome desses dois que tá na jogada. Aí chega o Ganso, aí querem comparar com os dois. Chega o Ramos Rodrigues, querem comparar com os dois. Mas, assim, esses dois já faz tempo que são os dois melhores meios de campo que a gente tem aqui no futebol brasileiro. Mas eu também voto no Arrascaeta. Eu acho o Arrascaeta mais genial. Eu acho ele mais produtivo. Como o Brian falou, ele não tem jogo ruim. Quando ele tá jogando assim um pouco abaixo, ele vai lá do nada e acha uma assistência, acha um gol.
Então é impressionante também o time do Flamengo quando ele tá em campo, quando ele tá bem, quando ele tá produtivo, é outro time, ele dita o ritmo do time. Então, para mim, aqui é Arrascaeta, né? Embora, assim, o Rafael Veiga também faz uma excelente temporada. Ele oscilou um pouco no começo, mas ele já voltou a jogar o que ele realmente joga, né? Mas aqui, sem mistério, aqui é Arrascaeta. Bom, partindo para a ponta direita, agora a gente tem Estevão contra Gerson. É importante falar que assim, o Gerson na ponta direita ele voltou a jogar bola, né? Muitos torcedores criticavam o Gerson, porque o Gerson realmente no começo do ano não estava rendendo. Parecia que não conseguia correr, parecia que não conseguia acompanhar o ritmo do time. Só que quando começou a jogar pela ponta direita ali, ele começou a jogar muita bola, começou a aparecer na área, a dar mais assistência. Só que não tem como, né? A gente tá falando do jogador revelação, um jogador que antes dos 18 anos já tá vendido pro futebol europeu. É muito diferente quando o jogo do Palmeiras passa muito pelo pé do Estevão. Quando o Estevão não tá em campo, o Palmeiras sente muito, né? Basta ver os jogos aí que ele ficou de fora aí, como a produtividade do Palmeiras abaixou. É um jogador muito diferente, assim. Eu acho muito difícil o Estevão perder algum 11 contra 11 até ele sair do Brasil, porque ele tá numa prateleira diferente do futebol brasileiro. Bem, o Gerson é aquele jogador que ele sabe usar o corpo. Quando ele pega a bola que domina, é difícil de tomar. E eu já joguei contra pessoas assim, eu sei o quanto é difícil. Mas o Estevão vem fazendo bons jogos. É aquele jogador que você pode contar com ele para o drible, para uma jogada diferenciada. Ele improvisa muito bem uma jogada, dribla passando a marcação com facilidade, e lembra um pouco também a passada do Neymar. Então, mesmo o Gerson sendo um ótimo jogador, eu acho que Estevão tá superior a ele. Cara, é muito volume de jogo que ele gera. Eu tava vendo os últimos jogos do Palmeiras. Toda jogada ele gera alguma coisa. Parece que ele não consegue tipo, tocar pra trás, sabe? Outra coisa que me irrita também em ponta é isso. Quando pega a bola e fica tocando pra zagueiro. Ele não, parece que ele pega a bola, ele quer ir pra cima, ele quer gerar jogada, tá ligado? Realmente ele é muito diferente de qualquer outro jogador que tem aqui no Brasil. Ponteiro é a posição que você tem que driblar, tem que ir pra cima Tem mesmo. que ir pra cima, tem que gerar jogada, tá ligado? E ele faz isso. Então agora em Felipe Anderson e Cebolinha. O Cebolinha não tá na melhor fase dele, a gente sabe. A melhor fase dele foi no Grêmio. Depois ele saiu, voltou agora pro Flamengo. Não tá na melhor fase dele, mas ele ainda continua tendo aquele drible dele, não tão bom quanto antes. Mas é um jogador que puxa o time para cima, vai pro drible e ele arrasta para cruzar ou para finalizar. Então eu acho que o Cebolinha ainda tá melhor que ele. Cara, é muito engraçado a diferença do Cebolinha, porque antes do Tite ele era um jogador completamente descartado pelo Flamengo, ele nem entrava na maioria dos jogos. E aí quando o Tite assume o comando do Flamengo, ele volta a jogar, ele tem boas atuações. Só que assim, já se machucou duas vezes seguidas, então isso acaba dando acaba atrapalhando a sequência do jogador, né? E ele é um jogador que tem que estar explodindo toda hora, então ele precisa ter esse ritmo de jogo. E o Felipe Anderson, para mim, ele é muito diferente, tanto que ele ainda tinha proposta para continuar lá na Europa. Os torcedores da Lazio não queriam que ele saísse, porque ele ainda tinha nível para jogar lá. Para mim, ele é um jogador diferente também. Então, apesar de achar que o Cebolinha ele tá numa fase legal, eu não consigo nesse momento votar contra o Felipe Anderson, porque para mim ele é um jogador diferente. Só quando ele recebe, ele tem um trato diferente com a bola. E quando ele adaptar, com certeza ele vai agregar bastante para esse Palmeiras do Abel. Então conversamos e decidimos que o Cebolinha ainda é superior ao Felipe Anderson, porque é um jogador mais pro drible, ele joga na ponta, e ele tá um pouquinho superior ainda. Ele tem mais jogos também, né? O Felipe Anderson acabou de chegar, tá muito recente. A gente tá mais votando. O meu voto no Felipe Anderson foi mais pelo que ele fez lá fora do que pelo de fato que ele fez aqui, porque ele tem poucos jogos, né? Acho que como titular, acho que ele tem 2 jogos, contra o Flamengo vai ser o terceiro. Então, nossa amostra de comparação é curta ainda. Então, aqui o Cebolinha já tá vindo em boas atuações há mais tempo aqui no futebol brasileiro, então a gente acabou chegando no consenso. E o Cebolinha é o nosso ponto esquerda. E agora, para centroavance, a gente vai ter que escolher entre Flaco Lopes ou Pedro. E aqui, com todo respeito a Flaco Lopes, aqui é um poupa-tempo. O Pedro, para mim, ele disputa para ser o melhor jogador de 2024. Já tem, acho que mais de 30 gols, ou é 30 gols, alguma coisa assim. Ele perde poucas oportunidades, gera muito jogo, ele não fica preso só na área também. Várias vezes ele fez o pivô.
Tanto que até um dia desse ele era o artilheiro do Campeonato Brasileiro e era o líder de assistência também. Ele gera bastante jogo. Apesar de achar que o Flaco Lopes ele tá na melhor temporada dele. Ele antes dessa temporada ele era um jogador que a torcida odiava. Mas agora ele marca seus golzinhos, só que infelizmente o duelo dele é contra o Pedro. Que acho que junto ali com o Estevão, com o Matheus Pereira do Cruzeiro, brigam para ser os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Então aqui não tem. Ficou bem difícil pro Flaco Lopes, aqui é Pedro com certa facilidade. O Flávio Lopes está fazendo uma temporada boa comparada às suas anteriores, mas estamos falando de Pedro, que na minha opinião é o melhor centroavante do Brasil e que deveria estar na seleção também. Ele domina muito bem a bola, não faz só gol, mas também faz o pivô. Não é aquele artilheiro fominha que só pega a bola para chutar, não. Ele tem calma, se vai driblar, vai tocar, vai chutar. Então ele é aquele centroavante raiz, que não faz só gol, também tem uma certa habilidade com a bola no pé e sabe usar o corpo. Então fica fácil aí pro Pedro ganhar do Flávio Lopes. Cara, isso que você falou é bastante verdade. Acho que o que ele fez falta nessa seleção brasileira é brincadeira, porque ele muda o estilo de jogo, né? Tipo, o Brasil em nenhum momento ele teve uma referência. Ou jogava com o Rodrigo, ou jogava com o Endrick, não tinha referência, não tinha quem segurar a bola lá na frente. Então, realmente é um jogador que faria a diferença na seleção brasileira. Então, no final, nosso time acabou ficando assim. A gente tem o Everton no gol, os zagueiros são Fabrício, Bruno e Murilo. A lateral a gente tem Vinha e Marcos Rocha. No meio de campo, o meio de campo é todo do Flamengo, é Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Na ponta direita a gente tem Estevão, ponta esquerda Cebolinha e no ataque a gente tem o Pedro. Acabou que eu não coloquei a arte aqui, mas eu gostaria de saber sua opinião, Brian. Se a gente tivesse que votar num técnico, Tite ou Abel Ferreira, quem que você votaria? Hum, eu acho que o Abel Ferreira, não só juntando tudo, não só essa temporada, mas as temporadas passadas, eu acho que o Abel Ferreira tá um pouquinho superior ao Tite ainda. Eu acho que ele tem um trabalho mais sólido, né? Já é um trabalho maior. E se a gente olhar também, ele faz um trabalho. O time dele ele consegue jogar no mais alto nível, mesmo tendo menos peças do que o time do Flamengo. Né? Você pode ver aí que o Flamengo toda janela está contratando. O Palmeiras está lá sempre competindo, sempre vem forte. E assim, consegue igualar, né, esse questão de gasto aí. Então acho que o trabalho do Abel ele realmente ele é mais constante. E esse foi o nosso primeiro 11 contra 11, né? Ainda essa semana eu acredito que a gente vai ter mais um 11 contra 11. Dessa vez entre Real Madrid e Barcelona, que vai rolar no dia 3. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Também a gente tentou argumentar aqui um pouco, dar nossas opiniões sobre cada posição. Se você discordar de alguma coisa, né, os comentários tá aí. Escrevam nos comentários aí a opinião de vocês, que a gente vai estar olhando tudo e respondendo tudo. E deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima.